Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Voltamos de novo aqui. Um excelente domingo a todos vocês. Paz e graça a todos. Que essa paz reine de eternidade a eternidade dentro dos seus corações. E que essa paz abunde, transborde para todas as suas famílias. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltamos aqui com a 8ª parte. Quero fazer uma correção, que eu falei que era a 7ª parte, mas é a 8ª parte. E agora, daqui para frente, nós vamos aprender bastante coisas mais profundas das Escrituras. Nós iremos aprender. Nós demos uma ajustada aqui no aparelho, o celular, para que melhore mais a imagem. Estava um pouco vermelho, talvez o áudio. Nós vamos mexendo aqui, melhorando, para que o vídeo chegue excelente, por mais que seja pelo celular, mas que o vídeo chegue excelente nos seus lares. E eu já peço licença com essa série Diabo, Homem e Satanás, um ser espiritual que existiu. Peço licença já para entrar dentro dos seus lares através pelo veículo da plataforma digitais. Então nós estamos aqui com a 8ª parte. Peço aos irmãos que vocês possam ver a primeira parte, a segunda parte, a terceira, a quarta, a quinta. Eu creio que nós vamos passar aqui das 10 partes, porque é uma série que vem falando sobre um ser espiritual que existiu. Eu quero deixar isso bem claro. Um ser espiritual que existiu de Adão até o juízo que caiu em Jerusalém no ano chamado 70 pela cronologia dos calendários romanos, do calendário do primeiro imperador ou ditador de Roma, que foi Júlio César, mais conhecido como Caio Júlio César, aonde começou o reinado ali no Império de Ferro. Então, meus queridos irmãos, eu parei na 7ª parte ensinando que nós ia narrar um pouco agora na parte 8, na 8ª parte, falando sobre Tácito e Suetônio, que foi colonistas da época. Depois de décadas, ele começou a escrever. Muitos que estavam ali perto desses dois historiadores começaram a falar da vida de Nero, do imperador de Roma. E ele escreve, e eles acreditam nos seus escritos, porque eles buscam, porque eles estão perto, depois de 10, 20 anos, que o imperador morre. Então eles começam a escrever, eles começam a buscar, e também os arqueólogos vão na história, nas construções do Coliseu, e ali eles vão formando um livro e escrevendo a Wikipédia, que aconteceu na vida de Nero, que muitos historiadores italianos hoje, 80% dos historiadores italianos, principalmente em Roma, a Itália atual, acreditam em Tácito Suetônio. Alguns divergem deles, porque eles falam que eles acrescentou muito, que não foi isso que aconteceu. E outros historiadores que acreditam no Criador, que são chamados cristãos, historiadores, acreditam porque eles falam que tudo que eles contam, a Bíblia confirma que é história que já passou, que é o conjunto de livros. Então isso é muito importante para que os irmãos prestem bem atenção. É a mesma coisa, nós acreditamos na veracidade da Bíblia, da história, dos 4 livros históricos, dos 5 livros pentateucos chamados. Nós acreditamos nos evangelhos, a qual acreditamos naquele Jesus de Nazaré que veio num mundo velho, no mundo da lei. Então, nós também acreditamos nesses dois historiadores, acreditamos também não só nesse Tácito e Suetônio,
na sua história, mas acreditamos também no livro de Flávio Joséfo, aonde ele foi contemporâneo, como Tácito e Suetônio foram contemporâneos daqueles acontecimentos lá em Roma, nos tempos imperiais. E ele conta o que aconteceu nesse reinado desse homem, chamado pelo apóstolo Paulo de filho da perdição, e por muitos romanos de o insano. E a Bíblia mostra para nós que foi através dele, e eu estou nessa série para que os irmãos entendam que foi através desse homem imperador que se levantou lá em Roma para governar Roma. Foi através dele que o Satanás, que significa o adjetivo adversários, obstáculo, que muitos aí falam que eram os próprios homens, filhos da perdição, que eram aqueles que se colocavam, que se opunha contra Cristo. Vocês estão de parabéns. Contra as mensagens de Cristo, que tudo que era antes, porque a Bíblia fala, João diz que os anticristos, havia muito anticristo. Então a palavra anticristo no português do Brasil é aquele que não acreditavam, que divergia da mensagem de Cristo, do Messias, que não acreditava nele, que era contra ele, contra a mensagem dele, e queria matar. Então ele falava que existia muitos anticristos, e isso é inserido dentro dos falsos profetas. E nós viemos aqui confirmar que anticristos existiu sim, plural, anticristos, muitos, plural. Anticristos não é singular, que é um anticristo. Anticristos é muitos. Então houve, o apóstolo João na sua carta disse que já havia muito anticristos. Mas os irmãos batem na tecla, os irmãos que estão em graça, que tem vários ensinamentos, porque eu vejo muitos ensinamentos dos irmãos em graça, eu vejo muitos ensinamentos dos ateus, dos céticos, das religiões. Eu gosto muito de ouvir e observar o que eles ensinam, o que realmente eles estão certos segundo a Bíblia. E aqueles que não acreditam na Bíblia, nas Escrituras, em Deus, respeito da mesma forma, mas eu acreditar deles é aquilo que eles acreditam. Então eu não posso interromper, mas nós estamos aqui passando este conhecimento e confirmando evidências, fatos, confirmando com a Bíblia, com os livros que não são chamados conjunto de livros, mas livros aleatórios. E os irmãos em graça, tá certo que os anticristos eram aqueles que estavam lá, que era contra Cristo, que era diabo, por isso coloquei diabo homem. Aí eles eram diabo, diabolos no grego, a palavra grega diabolos. Eles eram os diabos, era a parte física, terrena, que se opunha com aquilo que era espiritual, que divergia, que era contra que era contra aquilo que era invisível, espiritual, o físico e o invisível. Os irmãos estão entendendo? Anticristos, homens maus, ímpios que não tinham entendimento. Agora entra diabo homem e Satanás, um ser espiritual, em cima desse terreno, em cima desse anticristo que era homem, carnal, físico, natureza terrena, habitava um ser invisível criado. É aí que muitos irmãos estão se complicando, ensinando, insistindo, mostrando na Bíblia, até mesmo que Deus criou primeiro o físico, que Deus criou primeiro o homem, alma vivente. Estão ensinando aqui nas plataformas digitais, irmãos em graça, que eu não vou citar nem nome, nem canal, estão equivocados, totalmente equivocados. Porque os nossos ensinamentos aqui é contra ensinamentos equivocados, não contra o irmão A nem irmão B, nem irmão do canal A nem do canal B. Mas passam do limite, estão ensinando e muitos acreditando, acompanhando,
crendo que isso está correto, não está. E o canal Yahushua reina para sempre. O canal Luzes da Graça está indo contra esses ensinamentos. Muitos vão rejeitar, vão continuar rejeitando, mas muitos vão entender, vão ver. Por isso que eu falo, veja os canais, veja as mensagens, não importa. Veja até as mensagens do sistema religioso, veja a mensagem dos líderes religiosos, veja as mensagens dos canais céticos, dos canais ateus, dos canais em graça, dos canais que não é em graça. Veja até as mensagens dos cultos afros brasileiros. Veja as mensagens, porque você vai tirar um perfeito entendimento de quem está mais dentro das escrituras, quem está mais correto, e aí é o próprio Deus e você. Então nós, aqui no canal, não temos seguidores, mas nós temos a mensagem perfeita, que o dono dessa mensagem perfeita é o dono da verdade. Nós não somos dono da verdade. E quem tem seus seguidores, assim seja, mas que ensinem correto, para que eles tenham entendimento, uma iluminação perfeita de Deus, do Espírito de Deus, da Bíblia. Então, meus queridos irmãos, estão ensinando que Deus criou as coisas terrenas primeiro para depois vir o homem interior. Dizendo em Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra e fez ele alma vivente, que Deus fez a parte terrena primeiro. E depois vai para o apóstolo Paulo, lá na frente, e diz que o apóstolo Paulo confirmou que o primeiro homem, nós já lemos, conhecemos a passagem, o primeiro homem é terreno, o segundo homem tem espírito vivificante, veio do céu, em outras palavras, e o outro veio da terra. Aí eles vão lá e confirmam, olha, o apóstolo Paulo está dizendo que o primeiro foi feito terreno, por isso a serpente era terrena, por isso a serpente era Adão, por isso a serpente era a parte física de Adão, a serpente era a parte física de Eva. A serpente da Bíblia é a metáfora usada pelo escritor do Gênesis, que a serpente era a própria natureza humana, e que a natureza humana foi criada primeiro, depois veio a criação espiritual. Aí faz aquela confusão, enrola tudo, mistura sal com açúcar, açúcar com sal, enfim, não sabe se é doce, se é salgado, mas aqui nós viemos descomplicar isso. E eu agradeço ao Altíssimo pelo nosso querido irmão Paulo, que tem aprendido também com um querido irmão. Um abraço aí a toda a família. Também as minhas solidariedades aos queridos irmãos fluminenses, eu creio que é fluminense, não cariocas, ali em Petrópolis. Que Deus console as famílias daqueles que o Pai recolheu os seus espíritos, porque eles eram filhos de Deus. Aqueles que tiveram esse livramento, nós agradecemos também. Eu sei que é difícil agradecer a Deus numa tragédia, numa perca de um filho, de uma filha, de uma mãe, de um pai. A nossa mente, o nosso coração não quer aceitar a morte biológica, física, através de um assassinato, uma tragédia triste para nossas carnes. Mas nós temos que entender que a soberania de Deus está acima de tudo e Ele é o Pai dos nossos espíritos. Ele é Pai de todos. E aí vem os irmãos aqui pelas plataformas digitais para ensinar que existe o ímpio, existe o homem sem o espírito e que nem todos são filhos de Deus e que a descendência da serpente continua, que a descendência de Eva continua, as duas sementes, uma do mal, outra do bem. Aí ainda afirmam que está sem espírito, não tem Deus, não é filho de Deus, é só terreno. Para com isso. É isso que nossos canais
e a roxo reina para sempre, e canal Luzes da Graça vai divergir sempre, vai contra sempre, porque nós, como mensageiros, nós como filhos e filhas de Deus, não vamos aceitar. Vamos falar que não. Aí eles vêm e falam que nós somos universalistas. Não sabe nem aonde começou o universalismo. Mas não, os universalistas estão aí dentro da graça, dizendo que Deus amou todo mundo, que todo mundo é salvo. Isso aí é errado, tem que tomar cuidado com esses ensinos, porque a semente ainda continua, a criação de Deus, que os filhos de Deus foram aperfeiçoados nos seus espíritos, e que aqueles que não é filho de Deus morre e acaba tudo. Entra direto na segunda morte, vai para o inferno, que é sepultura, e eles vão vindo com esse ensinamento, sabe? Porque a palavra universalista, meus irmãos, vocês que não sabem, universalista, essa palavra universalista atual hoje, essa palavra lá no Antigo Pacto, se fosse essa palavra tivesse lá no Antigo Pacto, se alguém ensinasse essa palavra universalismo no Antigo Pacto, estavam corretos. Eles estavam corretos se tivesse a palavra lá no Antigo Mundo. Porque o universalismo estava lá. O que vocês me dizem? Porque João 3,16, o livro histórico diz que Deus amou o mundo. Peraí, meus irmãos. Deus amou o mundo. O mundo, qual era o mundo que ele estava falando? Vocês sabem, vocês que pregam aí o calvinismo. Esse calvinismo, ele é perverso, mal, dentro do sistema chamado graça. Eles não estudaram nem João Calvino e aceita a doutrina de João Calvino. Vocês estão com a doutrina de João Calvino. Vocês não podem estar com a doutrina de João Calvino. Vocês têm que estar com a doutrina do Espírito de Deus. Vocês têm que estar com a doutrina das Escrituras, da Bíblia, do conjunto de livros. E eles pegaram lá de João Calvino e trouxeram aqui para as plataformas digitais o calvinismo. Eles nem estudaram onde começou o calvinismo. Nem sabem o que João Calvino pensou quando ele acreditou nele mesmo. Ele se equivocou no seu pensamento, lendo a Bíblia de uma forma somente espiritual, falando assim, que ele quis dizer que Deus, ele criou um Deus na imagem dele, no coração dele, na mente dele, que Deus escolhia espíritos lá no céu. E que esses espíritos, quando viesse a essa terra a participar de carne e sangue, esse espírito dentro dessa carne era eleito. E Deus escolheu lá. Aí Deus, olha, meus irmãos, mas o apóstolo Paulo diz isso, Fernando, da predestinação, você não leu? Peraí, nós vamos chegar lá, vamos fazer uma série aqui. Filhos maus, filhos bons. Eu vou colocar assim um tema, filhos espirituais e filhos carnais. Esse vai ser o tema da próxima série, não perca. Eu estou falando isso aqui porque eu vejo ensinamentos e nós estamos aqui no canais para divergir disso, para falar que estão errados e tem que consertar. Tem que ter humildade. Aqui nós já ensinava assim, eu ensinava assim. Tudo que eles pregam aí, eu acreditava, mas mudei. E quando o apóstolo Paulo disse assim, sobre esse calvinismo, que ele disse que tem base bíblica, não sei que base bíblica é essa. Porque eles falam que o apóstolo Paulo foi só revelado para ele o evangelho. Então, profeta Jeremias, profeta Isaías, os outros profetas chamados menores aí pela teologia moderna, os maiores, eles não souberam de nada. Deus ocultou tudo deles e revelou só para o apóstolo Paulo. É isso que está ensinando?
Não serviu de nada esses profetas para tipificar o que viria na frente, no mundo deles, na lei, no juízo. O apóstolo Paulo foi um cumprimento. E aí eles vêm com o evangelho da graça. Eu prego o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. E aí faz aquela salada. Mistura lei com graça. A gente sabe se a salada está com muito sal ou se está com muito açúcar. Eu estou falando, meus irmãos. O canal aqui tem poucos inscritos, mas eu agradeço. O canal do irmão Paulo. Mas poucos ou muitos vamos continuar ensinando o perfeito ensinamento das Escrituras. Não vamos mudar. Se tiver errado, vamos consertar. E o João Calvino diz que Deus fazia escolha. Aonde na Bíblia Deus fazia escolha? Faça um vídeo aí mostrando de Gênesis a Apocalipse. Não só de Gênesis a Apocalipse, mas pega os livros apócrifos que vocês, muitos não acreditam também, que é o livro não inspirado que o sistema colocou. É o chamado apócrifo. E os canônicos é que nós acreditamos que é inspirado. Mas quem inspirou? Quem disse que é inspirado e não inspirado? Quem disse isso? Foi Deus? Foi o Espírito de Deus que disse, olha meu filho, esse aqui é inspirado, esses 66 livros, e aqueles que estão lá fora não é. Foi Deus que disse isso? Ou foi o concílio de Nicéia? Ou os padres? 22 minutos, eu estou fazendo igual o sistema religioso. Eu queria entrar nessa história, mas eu tenho que falar isso aqui. Então esse negócio de Deus escolheu um espírito lá que ele criou no céu, invisível, depois veio participar na terra de carne e sangue, sendo eleito. Ah, meu, para com isso. Que Deus mau, fazer igual o irmão Paulo. Que Deus mau é esse? Que Deus bipolar. Que Deus que o homem criou na sua casa. Que imagem de Deus é essa? Que Deus que faz acepção é essa? Deus fez um para lançar no inferno, para queimar. Ó, você é feito espírito para... Aliás, o que eles acreditam é que esse espírito aí não estava lá. Que ele veio só da terra. O homem foi feito só da terra. E dizem ainda que Deus só soprou lá e veio o sopro era físico. Por favor, meus irmãos. A criação de Deus foi perfeita. Deus nunca escolheu. Quem escolheu ser salvo, chamado no português Brasil de ser escolhidos, e foi chamado na Bíblia de ser predestinados, era através deles. Era os hebreus, era os gentílicos que acreditavam, que acreditou. E aí eles foram chamados de escolhidos. Escolhidos em quem? Escolhidos nele. Nele quem, Fernando? Em Yahushua de Nazaré. Pai, eu já vou entrar. Pai, o que o Senhor me deu. Olha isso aqui, meus irmãos. Por que Jesus está dizendo isso, Filho de Deus? Aqueles que o Senhor me deu. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas aí tá provando, Fernando, que Judas não tinha espírito. Judas traiu. Judas não teve o entendimento, meus irmãos. Ele foi colocado como a descendente da serpente da natureza humana, criada, que criou o ser espiritual. Você está entendendo? Da natureza humana que criou o ser espiritual. E que ele não teve entendimento, e que ele foi chamado de traidor, filho da perdição.
no português do Brasil, que quando ele morreu biologicamente, a alma dele foi purificada, a palha foi queimada no fogo e o seu espírito voltou para Deus. Então, eu estou falando isso porque a gente já vai entrar numa outra série mais para frente, para nós já mostrar a vocês, eu vou mostrar a vocês os capítulos, versículos que eles afirmam que Deus escolheu espírito lá no céu e vinha participar de carne e sangue aqui na terra, que era chamado de eleitos. E aqueles que vieram só da terra, que não tinha espírito de Deus, ainda eles vão mais além. Ainda continua esses aqui na terra sem espírito. Aí um dia eu perguntei para o abençoado: se é feito só da terra, como vocês ensinam aí, como que esse ser não tem espírito? Não, mas é só o fôlego de vida. Ué, mas o fôlego de vida vem de quem? Quem deu para eles? Esses que matam, fazem maldade aí no dia de hoje, que tem feito no passado. É muito contraditório, meus irmãos. Vamos lá então, vamos entrar aqui agora, 26 minutos. Eu quero dizer que Deus nunca escolheu, meus irmãos. Deus nunca escolheu. E que esse negócio que Deus criou o físico, o terreno, depois Deus foi lá e formou o homem, que era só alma vivente, isso é engano, isso é falácia, é ensinamento mentiroso, é errôneo. Porque o capítulo 1, capítulo 2 não é escritos diferentes de uma criação da outra, é a mesma criação. Porém, aqueles que separaram a antiga e velha aliança aqui, aqueles que no Conselho de Nicéia, principalmente o pessoal que mexeu aqui para colocar os pergaminhos, eles colocaram uma parte na frente e colocaram outra parte atrás, que era a criação, mas é a mesma coisa, é um livro só, sem capítulos, sem versículos. E aí, quando você lê no original, a primeira criação é espiritual. Por isso que diz: e Deus fez o homem e a mulher na sua semelhança. Mulher e homem e mulher foram feitos semelhantes a Deus. Deus criou os espíritos primeiro. Deus não criou o terreno, não, primeiro não. Deus criou o espírito primeiro. Como que Adão era ser espírito? Como que Eva era ser espírito? Pois se Eva foi tirada de Adão através do desejo que Adão foi feito perfeito, como Deus era criador, Adão também era. Por isso, semelhança, imagem dele, de poder, de criar. E quando entra e formou Deus, no capítulo 2, do pó, o homem do pó da terra sobrou as suas narinas, é a mesma coisa. É que ele está ajuntando o livro, como colocar assim para que os irmãos entendam, eles colocaram um capítulo, depois colocaram dois, capítulo 1, capítulo 2, mas ali está mostrando que no momento do pecado, no momento que a Eva cria na mente um pensamento ao contrário, ela cria um pensamento que se opõe a Deus, querer ser igual a Deus. Naquele momento, cria Eva, Adão e Eva, um espírito opositor que é invisível, porque espírito é invisível. É um pensamento, não tem carne, não tem rabo, não tem olho, não tem chifre. Ela cria na sua mente. Quando ela cria, ela passa a ser terrena. A natureza terrena entra o lado físico, terreno, e eles passam a ser terreno. E é lançado fora do eterno para o físico. Vocês estão entendendo o pensamento, meus irmãos? Não é que a mente de Eva era a própria serpente. E aí o apóstolo Paulo diz: o primeiro homem, aí sim, o primeiro homem é terreno.
Aí ele vai falar, quando Cristo veio do céu. Ele veio, o próprio Espírito foi gerado. Ele diz isso depois do pecado de Adão e Eva. E quando Deus fez o homem lá no capítulo 1, foi feito perfeito para criar. Mas ele se corrompeu, pecou. Ezequiel 28 era perfeito. Isaías 14 pensou ser igual a Deus, subir ao trono de Deus. Ó querubim, ainda vai mais além. Ó querubim. 30 minutos. Eu voltarei. Eu fiz essa introdução aqui para que os irmãos entendam esse negócio de filho da perdição, filho não da perdição. Porque nós vamos entrar aqui agora. Vamos para a 9ª parte. Para que quando eu entrar aqui, os irmãos já tenham esse entendimento aqui nesses 32 minutos. Que eu vou falar agora daquele que foi chamado filho da perdição. Estou indo. Um abraço, não perca a 9ª parte. Estou indo, um abraço.